Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos trazer uma mãe católica que participa ali da Paróquia Jesus Maria e José, Vila União, Fortaleza, Ceará. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Tudo bem, é uma oportunidade grande estar participando desse Momento Católico. Então nós podemos iniciar com as perguntas e ver que nós podemos incentivar os nossos irmãos. Luciana, na sua vida, foi uma vida assim que iniciou já numa família católica? Como é que foi o início da sua vida, a sua adolescência? Sim, a minha avó, ela era uma católica, minha mãe também era católica, e sempre tivemos essa vivência da religião católica em nossa vida. Mas com 12 anos eu me afastei da religião católica porque minha mãe, ela acabou partindo para outra religião. E depois de 35 anos, eu retornei à religião católica e hoje estou vivendo esse momento de conversão muito especial. E, assim, o que é que te levou de volta para a Igreja Católica? Com 18 anos, eu cometi fornicação. Como eu fazia parte de outra religião e eles não aceitavam, então eu fui expulsa, podemos dizer. Então, com aquela ação, minha mãe também saiu da religião, né, a Testemunha de Jeová, e eu fiquei no meio do mundo, jogada, fazendo uma coisa e outra, inclusive em momentos de bebedeira. Mas um belo dia, eu, no desespero, queria muito ser mãe, queria muito. No desespero, desafiei a Nossa Senhora das Graças, que estava no quarto da pessoa onde eu namorava, né? Então eu disse para ela, por que muitas pessoas, muitas mulheres podiam ser mãe e eu não podia ser? Então, naquele momento, eu disse para ela que se eu pudesse ser mãe, se eu pudesse ter o dom da gravidez, meu filho seria totalmente da igreja, serviria a Deus. Mesmo sem conhecer, eu conhecia Nossa Senhora, eu sabia quem ela era, mas eu não vivia a experiência de acompanhar Nossa Senhora, como acompanho hoje. No dia 27 de novembro, eu de certa forma, desafiei a Nossa Senhora, fiz esse voto de que se eu fosse mãe, o meu filho pertenceria à igreja católica, e serviria a Deus, e também seria muito devoto de Nossa Senhora. Eu prometi a ela um ano de penitência, que seria sem cerveja, porque então, como eu fazia parte do mundo, eu bebia. Então eu prometi um ano sem cerveja e jejum um ano sem pão. Pronto. Então, passei um ano dessa forma. Depois, quando passou um ano novamente, que foi 27 de novembro de 2014, e que eu vi que eu não tinha engravidado, eu fui procurar outros meios, né? Eu fui na maternidade escola, saber como eu poderia adotar uma criança, como eu poderia fazer inseminação artificial, e tudo isso não deu certo. Então eu disse, não, senhora, eu desisto, agora eu vou viver somente de acordo com a tua vontade. E fui procurar fazer leituras na igreja, conheci o grupo Magnífica, a Nininha me convidou, me deu um catecismo da Igreja Católica. A partir de aí, foi o rema da minha vida, em que eu fui começando a caminhar em pequenos passos para a igreja. Quando foi no dia 1º de abril de 2015, eu descobri que estava grávida do Lucas Emanuel. E a partir daí, eu comecei a ler. Durante a minha gestação, eu lia muito o livro de Salmos para o Lucas. Eu cantava canções católicas para ele, mesmo não estando engajada totalmente dentro da Igreja Católica. E tanto que até hoje, ele, com essa gestação, baseado na palavra de Deus, porque eu falava para ele de Deus, e ele começou quando ele nasceu, ele já começou a conhecer o Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então, hoje, 7 anos de idade, o Lucas, ele está fazendo o catecismo, brevemente ele vai fazer a primeira Eucaristia, e com o incentivo do Lucas também, outras crianças lá em casa também vão fazer a primeira Eucaristia e estão fazendo o catecismo. Luciana, e você, nessa formação, certo, católica, você fez a primeira Eucaristia? Porque você, tipo assim, contou que teve um momento na sua vida que você saiu para outra igreja. Fiz a primeira Eucaristia. Eu saí com 12 anos para ser Testemunha de Jeová. Você já tinha feito a primeira Eucaristia? Eu tinha feito a primeira Eucaristia. E depois fez a crisma? Não, eu fiz a crisma agora, recentemente. Tá certo. Depois de adulta. Luciana, e como é que foi, né, essa volta para a Igreja Católica? Foi tranquilo?
Foi tranquilo. Na realidade, eu nunca saí da igreja católica. Quando eu ia participar das outras reuniões com as Testemunhas de Jeová, eu sempre tive um crucifixo em mim. Só que ele era virado para as costas e ninguém sabia disso. Depois que eu conversei com a Nininha, então ela me incentivou à confissão. Eu conversei com o padre e tinha algumas coisas pendentes a serem resolvidas, nesse caso da confissão. Então, demorou muito tempo até que eu resolvesse essa situação. Somente em 2017, numa confissão com o padre Sérgio, ele me perguntou: com quem você quer viver? Você quer a sua família ou você quer viver para Jesus Cristo? Né? Que eu queria muito receber o corpo de Cristo. Então, naquele momento eu decidi: eu quero viver somente com o meu filho e receber o corpo de Cristo. Então, eu não queria mais ter nenhum relacionamento com o pai do Lucas Emanuel. Naquele momento, naquele dia da confissão, de 2017, eu fiz um voto de castidade, que 17 de dezembro de 2023 vão fazer 6 anos. A gente é católico, né? E a gente acredita, porque pode ter muita gente que está assistindo sem ser católico. Então, para a gente como católico, a gente só pode comungar o corpo de Cristo se a gente não estiver em pecado. E uma das coisas é, se você estiver morando junto com uma pessoa, você tem que ter o sacramento do matrimônio. Quem é apenas junto com outra pessoa e não se casou, a pessoa deve procurar o matrimônio para regularizar a sua situação diante da igreja. Isso não impede de você participar da missa, não impede. De você participar de grupos de oração, não impede. Mas se você quer comungar, você primeiro tem que resolver essa sua situação, que é que você está dizendo isso, não é isso? Isso, exatamente. Aí depois que você resolveu esse problema, aí você pode se confessar e pode voltar a comungar durante a missa. Exatamente. Além disso, a gente acaba com o tempo descobrindo, à luz do Catecismo da Igreja Católica, que o próprio uso do anticoncepcional ele é pecado. Então, são muitas coisas que a gente precisa se aprofundar. E, graças a Deus, hoje eu consigo manter esse voto de castidade, estou recebendo o corpo de Cristo. É muito difícil esse momento de conversão. Eu erro sempre, como todo mundo, mas eu estou sempre à base da Bíblia tentando corrigir o meu comportamento. Porque nós, como cristãos, às vezes o que a gente fala na Bíblia, as pessoas não veem muito. Nós somos a Bíblia que o outro vê. Então, ele vai basear aquilo que nós estamos dizendo naquilo que nós estamos fazendo. Então, eu me preocupo muito com isso. Luciana, muitas pessoas que estão em outra religião ou não estão em religião nenhuma, voltam para a Igreja Católica com muito amor a Jesus Cristo, com muito amor aos sacramentos, depois que elas têm um encontro com Jesus. Qual foi o seu momento de encontro com Jesus? O meu encontro maior com ele foi quando eu tive uma pequena depressão com o Lucas, 3 anos de idade. Então, a gente não tinha um apoio, ele foi o meu apoio espiritual, ele muito pequeno. Então, a partir daí, eu procurei a viver mais dentro da Igreja Católica. Pequenos passos, eu procurei o Grupo Magnífica, a Nininha me ajudou. Foi muito difícil mesmo, uma caminhada muito difícil. Depois eu fui participar do Nova Aliança de Misericórdia, não me identifiquei com o carisma. Depois eu participei da Missão Católica Ravá, não me identifiquei com o carisma, mas é porque eu queria muito mais. Na Missão Católica Ravá, eu me descobri como uma catequista, então eu fui buscar isso em outro lugar. Hoje eu faço parte da formação de catequista da Arquidiocese de Fortaleza, e eu tenho sede disso, de mostrar às pessoas o que é realmente a Palavra de Deus, para que elas aprendam o catecismo da Igreja Católica, que elas tenham consciência daquilo que elas estão fazendo. Luciana, a gente passou há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, por uma pandemia. E você acha assim, que o comportamento das pessoas em relação à igreja mudou? Porque eu vi muitas pessoas se aproximarem da igreja também. O que é que você fala sobre isso? Como é que foi sua experiência naquela época? Naquela época, eu vivia muito dentro de casa, né, como todos nós vivíamos. Então, eu conheci o Instituto Hesed, nós participávamos de momentos de oração.
Muitas pessoas mudaram com esse comportamento. Porque outras pessoas que ficaram com problemas de ansiedade, outras buscaram mais a Deus, porque se viram com medo, né, de que o mundo fosse acabar naquela época e se apegaram por esse fato. Muita coisa mudou de fato em nossas vidas, muitas coisas. As famílias se conheceram melhor, os esposos se conheceram melhor, né? Quando que a gente achava que conhecia uma pessoa dentro de casa, a gente realmente de fato não conhecia. Então foi uma grande oportunidade, de certa forma, que o Senhor permitiu em nossa vida para que nós nos achegássemos mais a Ele e também às nossas famílias. Luciana, e voltando para a Igreja Católica, qual é o momento litúrgico que você mais gosta de participar? Nós temos a Capela da Santa Luzia, que faz parte da Paróquia Jesus Maria e José, então tem a festa de Santa Luzia. E eu fiquei muito feliz em saber que meu avô era devoto de Santa Luzia e fazia festa, soltava fogos nessa época. Também gosto da festa dos padroeiros, eu gosto da Páscoa de Corpus Christi. Qualquer momento que possa envolver também as crianças, eu gosto muito de participar. Eu espero que, às vezes, a Nini ela me convida para ficar nos bastidores, né, ajudando. Isso me torna muito feliz. Como é que são esses bastidores? A gente arruma as crianças, a gente diz como deve se comportar diante do Santíssimo, fazer a vênia, deve fazer silêncio da igreja, quer ir no banheiro, sinaliza para a tia que ela vai levar para não ficar andando dentro da igreja, para não atrapalhar a celebração. Luciana, e qual é o personagem da Bíblia que você mais se identifica? Com Ana. Porque na época que eu desafiei a Nossa Senhora, de certa forma desafiei de ter um filho, né, de ser mãe, ele serviria a Deus. Então, da mesma forma, depois eu fui descobrir que Ana fez a mesma coisa, que ela prometeu que o filho dela serviria a Deus, caso ela engravidasse. Então, hoje eu me identifico muito com ela, né, desde aquela época até agora. Luciana, qual foi a experiência com Deus mais marcante para você? O nascimento do meu filho, que foi ele teve uma gestação muito difícil, né, nós tivemos. Então, no dia que eu fui fazer um exame para saber como estava o Lucas, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele e a respiração, a circulação não estava indo para o cérebro. Então, foi um parto muito difícil, foi urgente. Também teve quando minha mãe ela ficou doente com câncer e perdeu a mama. Foi um momento de muita intercessão, muita oração, não somente com nossos amigos, familiares, mas também o grupo Magnífica de oração, ele teve uma participação muito grande nisso. Então, hoje, depois de 6 anos, minha mãe está curada do câncer e meu filho não nasceu com nenhuma sequela. O Lucas, ele é feliz, ele é saudável, ele é muito inteligente. Luciana, você esse ano teve a visita do Andor de Nossa Senhora na peregrinação do grupo Magnificat, que eles costumam fazer nos meses de maio e de outubro. O que significou essa visita de Nossa Senhora à sua família? Para nós é um momento muito gratificante, porque apesar de nem de todos serem católicos praticantes, mas é um momento de união. É que cada um faz sua parte, vai buscar a cadeira ali, faz a decoração e limpa. Então é um momento que a família se une de fato para receber Nossa Senhora e fica muito feliz com a presença dela. Um cuidado maior, né, com a presença da mãe em nossa casa. E uma particularidade que me deixou muito feliz foi uma das crianças que estavam rezando, Maria Sofia, ela não sabia rezar a Ave Maria e nem o Pai Nosso. E ela aprendeu. E ela pôde agradecer diante de Nossa Senhora. Muito bom. E, Luciana, você acha que as suas orações são atendidas? São. Em Isaías 18, o Senhor fala que é tudo no tempo dele. Ele tem uma história. Enquanto as suas orações não são atendidas, se apegue a mim. Então, Deus tem um tempo para tudo mesmo. No meu caso é assim, ele não responde de imediato. Tem um tempinho para ele responder, é como se fosse um período da minha conversão. Porque quando você reza pelo outro, você também está rezando por você. É um período da sua conversão. Para me mostrar que eu, que sempre fui uma pessoa imediatista, que é tudo no tempo de Deus, que seja feita à vontade dele. Então, durante aquele período que ele demora a responder, acontecem muitas coisas, muitos milagres, né? A gente na espera, a gente muda. Eu era uma pessoa muito temperamental, uma personalidade muito difícil.
estou melhorando. Melhorei 3% dentro dos 100% que eu tenho que ser, mas estou melhorando. Mas Deus sim responde a minha oração. Minha mãe está aí para contar a história. A gente está passando por um momento difícil da minha irmã, mas eu acredito também que é uma oportunidade de conversão, tanto da parte dela como para nós como família. O meu filho está aí para contar a história. Muitas outras pessoas, né? Pessoas que eu intercedo, me identifico muito com a intercessão e estou vendo aos pouquinhos as pessoas melhorarem e crescerem espiritualmente. E como você vê Jesus hoje? Como eu vejo Jesus? Eu tô perguntando isso porque você participou de outra religião e agora você está na Igreja Católica. Você via Jesus de uma maneira diferente e agora vê ele de outra maneira? Porque para nós católicos, Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade. E você sempre viu Jesus como Deus? Na realidade, quando eu participava de outra religião, eu não conhecia Jesus. Eu sabia que ele existia, mas eu não conhecia. E hoje eu vejo Jesus como uma pessoa que salvou a minha vida, de fato, né? Não só de uma história da Bíblia, mas ele salvou minha vida de fato. Ele é o dador da minha vida e do meu filho. É uma pessoa que está sempre preocupado em ter misericórdia conosco diariamente, ter compaixão, nos dar a oportunidade de conversão. Eu sou muito grata a Jesus Cristo por isso. Luciana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Na realidade, a gente não tem nem palavras para definir quem é Jesus Cristo em nossa vida. Então, eu peço às pessoas que se aproximam mais da igreja, procurem conhecer o catecismo da Igreja Católica, para que tudo que os sacerdotes falam não seja visto como uma afronta, mas você ter conhecimento daquilo que ele está dizendo e você aceitar para a sua vida. Porque ele não fala por ele, mas ele fala pela palavra de Deus. Luciana, outro momento também que eu vi você participando na igreja, lá na paróquia, foi dos sábados, né? Rosário pela Família. Como é que você vê o Rosário pela Família ali nos sábados pela manhã na paróquia? É um momento de muita alegria. Eu consigo ver nos olhos dos idosos, né? Inclusive ontem uma senhora chegou lá apavorada, ela disse: meu Deus, perdi o Rosário pelas famílias, porque aquilo já faz parte do dia a dia dela, do nosso dia a dia. É muito bom você ter a satisfação de acordar e saber que você vai ter um encontro com Nossa Senhora e junto com Nosso Senhor Jesus Cristo na paróquia aos sábados. Isso é muito bom. Isso já fortalece o nosso dia, já fortalece a nossa espiritualidade. Você não acha que isso é muito radical, rezar o rosário, 2 rosários, 1000 ave-marias? Não, não é, porque isso é um pedido de própria Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora Rainha da Paz. Ela nos pede para que a gente reze o rosário. É a oração mais forte e poderosa, né? Para que possa proteger as nossas famílias, para a conversão dos pecadores. Pronto, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer por este momento e pedir a todas as famílias que busquem incessantemente o Espírito Santo, o discernimento de espírito, porque hoje em dia nós não podemos fazer nada sem a presença dele. Então, tudo que a gente for fazer, falar, como agir, chama o Espírito Santo para que a gente não possa tomar a decisão errada, esteja tudo de acordo dentro da vontade de Deus. Luciana, e você que tem um filho hoje, que ainda é criança, como você disse, que tem 7 anos, como é que você cuida dessa educação cristã do seu filho? Já que, por exemplo, quando eu era criança, a gente ainda assistia os heróis da Bíblia. Na Semana Santa passava Jesus de Nazaré em vários capítulos. E hoje em dia você não vê muito isso nas televisões, a não ser que você passe para TV Evangelizar, TV Canção Nova, que às vezes você não tem canal aberto, às vezes tem, às vezes não. Dependendo da cidade, do estado que você estiver. Como é que você lida com essa parte da educação cristã do seu filho? O Lucas, ele não é muito chegado à televisão. Ele gosta de esporte, né, do futebol dele. Mas eu trabalho muito a questão de ele ler a Bíblia. Ele tem a agendazinha dele para tirar o texto bíblico da Bíblia e escrever no caderno dele. Eu leio e vou perguntando para ele: você está ouvindo? Qual é a resposta? Ele vai respondendo, porque eu preciso saber que ele está ouvindo o que eu estou dizendo e prestar atenção. Ele já sabe
as orações da Igreja Católica, os 10 mandamentos, o que significam cada um. Eu falo para ele a importância de se manter próximo ao anjo da guarda, do Espírito Santo, de não machucar o próximo, porque o próximo é templo do Espírito Santo, então nós estaríamos machucando o próprio Deus. Então, desde pequenininho, desde a gestação, na realidade, ele vive essa vida católica, né? Porque eu sempre procurei engajá-lo. Tá certo. Até porque pela promessa que eu fiz, então eu tenho que cumprir. Então aqui a gente está finalizando mais uma conversa no nosso Momento Católico. Muito obrigada, Luciana, por ter participado dessa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe, né? Que mais pessoas possam vir para agregar e abençoar esse momento. Então, pessoal, estamos finalizando aqui mais uma conversa do nosso Momento Católico. Compartilhe se você gostou do conteúdo e até a próxima.